Bom dia a todos que nos seguem nesta transmissão. Eu sou Gildo Magalhães, sou o diretor do Centro de História da Ciência da USP, e esta é mais uma palestra dentro do âmbito da História das Ciências. E hoje temos o prazer de contar com o professor André Assis Cor, lá da Unicamp, que fez a sua carreira inicial já como aluno e depois professor, e continuou até agora na física da Unicamp, mas que tem vários doutorados fora, na Alemanha, em Boston, enfim, é uma pessoa muito conhecida na área da física e que tem um trabalho de pesquisa bastante peculiar, porque foge do tradicional que se ensina e até se pesquisa também na física, e sobre isso que ele vai nos falar. Aproveito para agradecer a equipe de apoio do Instituto de Estudos Avançados, a Cláudia, o Jorge e suas equipes. Então, podemos dar início. Professor André. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do professor Gildo Magalhães. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou tentar ver se aparece aqui. Então, a minha apresentação de hoje é sobre eletrodinâmica de Weber. É um tema que eu venho trabalhando há 30 anos, né, sobre ele, eletrodinâmica que eu acredito, né, que eu trabalho com ela já há um bom tempo, e eu fiquei contente com o cartaz que foi feito de divulgação dessa palestra, que aparece um monumento de Gauss e Weber, muito bonito, que tem na cidade de Göttingen, numa praça muito arborizada, muito bonita que tem lá, que os dois trabalharam juntos por muitos anos na Universidade de Göttingen, né? Então, ficou um cartaz muito bonito, foi muito feliz a escolha do professor Gildo e da equipe aí do Instituto Cronos, né? Bom, então, é uma eletrodinâmica que é pouco conhecida, né? Normalmente, espero que todo mundo esteja vendo aí, a gente aprende o eletromagnetismo com a visão de campos, de Faraday e Maxwell, né? Então, tem as famosas 4 equações de Maxwell, né? Que é a lei de Gauss, divergente do campo elétrico, igual a densidade de carga, que não tem monopolos magnéticos, divergente do campo magnético igual a zero, a lei de indução de Faraday e a lei circuital de Ampère, uma corrente de deslocamento introduzida pelo Maxwell. Eu coloco Ampère entre aspas, quando a gente fala dessa lei circuital. Todo livro fala que é do Ampère, mas o Ampère nunca escreveu essa lei, mesmo sem a corrente de deslocamento, né? Mais para frente a gente pode falar sobre isso. E tem também a chamada força de Lorentz, carga vezes o campo elétrico, mais QVB, que é carga, velocidade vezes o campo magnético. Então, é isso que a gente aprende nos livros didáticos, essencialmente de universidade, no curso de engenharia e física. Mas a eletrodinâmica de Weber é um outro paradigma, que não usa conceito de campo elétrico nem de campo magnético. É o que eu vou estar falando aqui hoje. Para dar o contexto, aqui nessa transparência 3, né, tem uma foto do Weber, com a assinatura dele, Wilhelm Weber. Ele é contemporâneo de Maxwell. Ele nasceu antes do Maxwell ter nascido e faleceu depois da morte do Maxwell, né? Então, Weber nasceu em 1804, morreu em 1891, enquanto Maxwell é de 1831 a 1879, né? Os pontos principais aqui sobre a vida do Weber. Em 1833, eu não coloquei aqui, mas é quando ele inventou o primeiro telégrafo operacional que funcionou no mundo, né, junto com Gauss, ligando o Instituto de Física com o Observatório Astronômico, lá em Göttingen, onde é que eles trabalhavam.
Aí, em 1846, o Weber apresentou sua lei de força, que é o que eu vou estar falando aqui hoje. 2 anos depois, ele apresentou uma energia potencial, que depende da velocidade. Em 1856, ele fez a primeira medida da constante C, que ele havia introduzido em 46, na sua lei de força. No ano seguinte, em 57, o Weber e o Kirchhoff foram os primeiros a obter a equação de onda para o eletromagnetismo, antes do Maxwell, e depois ele ainda desenvolveu um modelo planetário para o átomo, que não é conhecido, mas isso na década de 70 e 80. Então, ele foi, a maior parte da vida dele, professor de física na Universidade de Göttingen, trabalhando em colaboração com Gauss, principalmente na área de eletromagnetismo. Bom, como é que surgiu essa eletrodinâmica de Weber e qual é que é a base dela? Em 1846, quando Weber apresentou a sua lei, ele conhecia a força de Coulomb, que é análoga à lei de Newton da gravitação, só que para cargas, Q1, Q2 sobre R ao quadrado. A lei de Coulomb, o Coulomb apresentou suas medidas em 1785, e é uma força central. O Weber conhecia também uma força de Ampère entre elementos de corrente, que é do tipo da Coulomb, só que é I1 e 2 sobre R ao quadrado. Mas depende também de 3 ângulos, o ângulo entre os 2 elementos de corrente que estão interagindo e o ângulo entre cada elemento de corrente e a reta que os une. E ele conhecia a lei de indução de Faraday, que se você varia a corrente no circuito primário, você induz uma corrente no circuito secundário. E aí, naquela época, ninguém sabia o que era uma corrente elétrica. Para muitos era um fluido que não tinha nada a ver com eletricidade, etc. Mas aí o Weber, na época, fez uma suposição que hoje parece óbvia, mas que na época não era, de que corrente é carga em movimento. Então, essencialmente, o IDL seria o carga vezes a velocidade. Se esse é o caso, e se eu quero unificar essas 3 leis, então, em Coulomb não tem nada de velocidade. Já na força de Ampère aparece I1 e 2. Se corrente é carga em movimento, e aí se eu quero unificar as 2 leis, eu tenho que introduzir um termo de V1, V2 em Coulomb. E se corrente é carga em movimento, a lei de Faraday, microscopicamente falando, se você varia a corrente no primário, ou seja, se você acelera cargas no circuito primário, você vai gerar uma força no circuito secundário que depende dessa aceleração, dI, dt. Então, aí o Weber falou, então vou precisar acrescentar na força de Coulomb um termo de V1, V2 para me dar a força de Ampère e um termo de aceleração para me dar a lei de indução de Faraday. Então, aí, agora na transparência 5, vem a famosa força de Weber, que é a base de toda a sua eletrodinâmica. Então, ela é uma força do tipo Coulomb, Q1, Q2 sobre R ao quadrado, ela é central, mas tem também um termo de velocidade, que é o dr dt ao quadrado, R ponto ao quadrado. E tem um terceiro termo que depende da aceleração, é o R dois pontos, que é a derivada segunda da distância entre as cargas, pelo t ao quadrado. E aparecia uma constante. No Sistema Internacional de Unidades, que nem existia na época, seria o nosso 1 sobre raiz quadrada de μ0 ε0. É o Weber que introduziu essa constante, que não tem nada a ver com a óptica. Ela é puramente eletromagnética. Na época, ninguém, nem o Weber, nem ninguém sabia o valor dessa constante, não tinha nem ideia da ordem de grandeza dela. E 10 anos depois, o Weber foi o primeiro a medir essa grandeza, uma experiência muito famosa, e ele encontrou o valor 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, mostrando uma ligação da óptica com o eletromagnetismo antes do Maxwell, né? Então, isso daí surgiu da eletrodinâmica do Weber, com o próprio Weber, que introduziu a constante e foi o primeiro a medi-la com uma precisão muito grande, né?
Quais são as propriedades dessa força de Weber? Se eu voltar aqui, ó, se o R ponto e o R dois pontos forem para zero, a gente volta para Coulomb. Então, no caso estático, quando não tem velocidade nem aceleração entre as cargas, a gente volta à força de Coulomb e, portanto, a lei de Gauss, uma das equações de Maxwell. A força de Weber satisfaz o princípio de ação e reação. Só por isso significa que ela vai ser compatível com conservação de momento linear. Além disso, a força de Weber é uma força central, que está ao longo da reta que une as cargas que estão interagindo. Logo, tem também conservação de momento angular. Só que a força de Weber depende da velocidade da aceleração. E aí, 2 anos depois, o Weber mostrou que essa força podia ser deduzida de uma energia potencial generalizada, que é a energia coulombiana, que é 1Q2 sobre R, mas tem um termo de velocidade. E aí ele mostrou que ela satisfaz a conservação da energia potencial mais a cinética de um conjunto de cargas interagindo pela força de Weber, elas satisfazem a conservação da energia. Então, todos os princípios de conservação estão satisfeitos com a eletrodinâmica de Weber. Além disso, o Weber introduziu o termo de velocidade de aceleração para deduzir não só a eletrostática, mas também a lei de indução de Faraday e a lei de Ampère. E aí, as leis de Faraday e de Ampère são deduzíveis a partir da eletrodinâmica de Weber. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas quem quiser ver, o próprio Maxwell, no livro dele, Tratar de Eletricidade e Eletrodinâmica, são 2 volumes, o último capítulo do volume 2 é dedicado à eletrodinâmica de Weber. E lá, em poucas páginas, o Maxwell mostra que a lei de Faraday, por exemplo, pode ser deduzida da eletrodinâmica de Weber, como Weber já havia mostrado em 1846, e também a de Faraday. E, em particular, aquilo que mais me atraiu quando eu descobri Weber é que ela é completamente relacional, ou seja, ela só depende da distância entre as cargas que estão interagindo, a velocidade entre as cargas e a aceleração entre elas. Portanto, ela tem o mesmo valor para todo observador em todo sistema de referência. Ela depende apenas de grandezas intrínsecas aos corpos que estão interagindo, das relações entre as cargas. Então, isso daí para mim é muito importante, porque na força de Lorentz, aquele QV do QVB, não é velocidade entre as cargas, é velocidade da carga em relação ao observador. Isso, para mim, sempre foi muito estranho, eu nunca aceitei isso. Aí, quando eu descobri Weber, fez mais sentido para mim, porque a velocidade que aparece é a velocidade entre as cargas que estão interagindo, não em relação ao observador. Isso é que me fez trabalhar com ela, né? Bom, como eu falei, a partir da força de Weber, ele já conhecia, né, a força de Ampère entre elementos de corrente. Então, aqui na transparência 8, na parte de cima, eu estou apresentando a força de Ampère entre 2 elementos de corrente. Então, ela é uma força do tipo newtoniano, né, da gravitação de Newton ou de Coulomb, só que em vez de M1, M2 ou Q1, Q2, aparece I1, I2 sobre R ao quadrado. Então, se eu tenho 2 elementos de corrente, a força entre eles, de acordo com Ampère, ela é proporcional ao produto das intensidades de corrente e cai com a distância ao quadrado. Ela é central, como vocês podem ver aí, os 2 termos que tem na equação de cima, o R chapéu, né? Então a força aponta ao longo da reta que une os 2 elementos, qualquer que seja a orientação entre eles, mas depende também do ângulo entre DL1 e DL2, assim como do ângulo entre DL1 e a reta que os une, e o ângulo entre DL2 e a reta que os une. Essa força de Ampère, ela não aparece mais nos livros didáticos, ela foi apagada, ela sumiu dos livros didáticos. A única que aparece nos livros didáticos
de engenharia, de física, é a chamada força de Grassmann, às vezes chamada de Biot-Savart, e que ela pode ser deduzida a partir da força de Lorentz. É análogo ao QVB do Lorentz, só que agora é IDL, produto vetorial B. E esse B, a expressão dele aparece, embora não falasse de campo magnético, por um Biot-Savart, aparece um outro produto vetorial. Então, na equação de baixo, que é a que aparece nos livros didáticos, tem dois produtos vetoriais ali. Se a gente abre aquilo lá, a gente vai cair numa força que é do tipo da de Ampère, I1 e 2 sobre R ao quadrado. Só que o primeiro termo, dL1 escalar dL2, R chapéu, na força de Ampère tem um coeficiente 2, que não tem na força de Grassmann. E tem um segundo termo lá na força de Grassmann, que não é central. Então, a lei que aparece nos livros didáticos, que é essa do Grassmann foi um matemático, nunca fez nenhuma experiência de eletromagnetismo, pelo menos não se conhece, né? Ele inventou produto vetorial e aí criou essa lei aí abstrata. O Ampère não, ele era experimental, né? Então, elas são diferentes. Então, para ver a diferença entre elas, aqui na transparência 9, eu estou mostrando 3 casos. O primeiro é quando eu tenho 2 elementos que estão ortogonais entre si. E aí, se eu calculo com Ampère a força do 2, que é vertical, atuando no 1 horizontal, o 2 com Ampère não vai fazer força, o 2 no 1, nem o 1 no 2. Já com Grassmann, a que a gente aprende nos livros, o 2 vai exercer uma força no 1 para cima, e o 1 não vai fazer uma reação no 2. Então, a força que tem nos livros didáticos não satisfaz o princípio de ação e reação entre elementos de corrente. Uma outra situação em que elas dão diferente é quando os 2 elementos estão alinhados, apontando no mesmo sentido. Por exemplo, um fio comprido. 2 elementos de corrente desse fio, de acordo com Ampère, devem se repelir. O da esquerda empurra o da direita para a direita e o da direita empurra o da esquerda para a esquerda. Eles devem se afastar. Já de acordo com Grassmann, eles não exercem força um no outro. Então, são 2 leis bem diferentes. Mas elas têm algo que torna elas parecidas. Quando você calcula a força de um circuito fechado, de uma forma qualquer, atuando num elemento de um outro circuito, as duas dão o mesmo resultado. Então, se eu tenho 2 ou mais circuitos fechados, não dá para eu distinguir as duas. Mas aí, nos últimos anos, têm sido feitas muitas experiências para tentar distinguir as duas num circuito único. E aí eu vou mostrar aqui algumas experiências. Aqui é na transparência 10. Lá em cima, à esquerda, é uma experiência devido ao próprio Ampère. Quando ele descobriu, chegou na força dele entre elementos de corrente, que 2 elementos alinhados deveriam se repelir, ele montou essa experiência que ficou conhecida como ponte de Ampère. Então, ali, lá em cima à esquerda, eu tenho um circuito fechado ligado numa bateria e eu tenho 2 tinas com mercúrio líquido e um circuito metálico que conecta as 2 pontes. Quando eu fecho o circuito e passa a corrente, essa ponte anda, ela flutua em cima dessa tina de mercúrio, se afastando da bateria. Segundo Ampère, era uma repulsão entre a parte AB e BC, que está lá na figura, e também uma repulsão entre EF e FG. Uma experiência análoga é o pêndulo de impulso eletromagnético. No caso do Ampère, era corrente contínua. No caso do pêndulo, a gente tem um banco de capacitores. Quando eu fecho a chave ali e aí passa a corrente no circuito, o pedaço BCDEF da direita, ele se afasta do pedaço da esquerda. E, na prática, eles colocam ele despendurado, e aí ele é como se fosse um pêndulo, ele sofre um impulso para cima, e aí, medindo a altura que ele vai, dá para você saber a força de repulsão
que ele estava sofrendo. E uma outra experiência mais recente, que assim tem sido muito explorada recentemente, é a de explosão de fios. Aí eu tenho um banco de capacitor e uma chave. Quando eu fecho a chave, vai ter faíscas ali no fio fininho que está ali embaixo, né? Nas extremidades dele, vai fechar o circuito de corrente, e aí esse fio fininho vai se romper em diversos pedaços. E dá a impressão que o fio está sob tração, né? Como se ele estaria sendo quebrado por causa disso. Então, são experiências recentes que têm sido feitas para distinguir Ampère e Grassmann. O próprio Maxwell conhecia a força de Grassmann, e no Tratado de Eletricidade e Magnetismo, ele faz a seguinte comparação entre a força entre elementos de corrente de Ampère, de Grassmann e duas outras que o próprio Maxwell criou. Palavras do Maxwell. Dessas 4 suposições diferentes, a expressão de Ampère é, sem dúvida alguma, a melhor, por ser a única na qual a força entre os 2 elementos é não apenas igual e oposta, mas também ao longo da linha reta que os une. O Maxwell também fez a seguinte avaliação sobre o Ampère. A investigação experimental pela qual Ampère estabeleceu as leis da ação mecânica entre elementos de corrente é um dos feitos mais brilhantes na ciência. O conjunto de teoria e experiência parece como que se tivesse pulado, crescido e armado do cérebro do Newton da eletricidade. O conjunto é perfeito na forma e de precisão irrefutável, e está resumido em uma fórmula a partir da qual todos os fenômenos podem ser deduzidos, e que tem de sempre permanecer como a fórmula mais importante da eletrodinâmica. Isso é o Maxwell. Apesar do Maxwell ter falado isso, nos livros didáticos a força de Ampère sumiu. Ela não aparece mais nos livros didáticos, embora o Maxwell tenha dito que ela deveria sempre permanecer como a lei cardial da eletrodinâmica. A gente pode discutir isso aí mais para frente. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Quem quiser saber mais detalhes, tem 2 livros sobre isso. Tem um livro sobre cálculo de indutância e de força em circuitos elétricos, com o colega Marcelo Bueno, comparando Ampère e Grassmann, e a gente tem uma tradução da obra principal do Ampère, tanto para o português quanto para o inglês. A capa que está aqui é um livro junto com o João Paulo Chaib, um colega, professor do Cefet, e a capa que está aqui é a tradução para o inglês. O Ampère nunca tinha sido traduzido nem para o inglês, até poucos anos atrás. E aí, primeiro a gente publicou a tradução para o português em 2009 e em 2015 para o inglês. Então, agora o Ampère, a obra dele, já está finalmente, as pessoas podem ler o original dele, tanto em francês quanto em português e inglês, completo. A versão em inglês está disponível na minha homepage. Tá? Então, agora eu vou falar de um outro assunto, sobre a eletrodinâmica de Weber. Agora é com corrente variável. O Weber, como eu falei, o cartaz que foi colocado chamando essa palestra é um monumento de Gauss e Weber que está lá em Göttingen. O Gauss e o Weber construíram o primeiro telégrafo operacional do mundo, em 1833. 25 anos depois, o Weber foi o primeiro a obter a equação do telegrafista, uma equação teórica descrevendo a propagação do sinal de telégrafo ao longo do fio. E o Kirchhoff também publicou um trabalho, foram trabalhos independentes, e os 2 utilizando a eletrodinâmica de Weber. O Kirchhoff também trabalhava com a eletrodinâmica de Weber. E aí eles essencialmente pegaram a lei de Ohm, né? V igual a RI, né? Ou densidade de corrente igual a G vezes o campo elétrico, mas aí introduziram não apenas o campo elétrico usual, mas também a variação do potencial vetor magnético, né? Só que aí usando aquilo que vem da lei de Weber, e usaram a conservação de cargas.
Com isso, o Weber e o Kirchhoff publicaram trabalhos deduzindo pela primeira vez na física a equação completa do telegrafista, que é a equação que está na parte de baixo aqui da transparência 13, que ela é a equação de onda do lado esquerdo, derivada segunda em relação ao comprimento, menos 1 sobre C2, derivada segunda em relação ao tempo, igual a um termo que depende da resistência do fio e que cai com derivada primeira em relação ao tempo. Essa equação seria para corrente, para densidade de carga, para potencial escalar ou para potencial vetor, né? Então, isso foi a primeira vez que foi deduzido na física. E nos livros didáticos, nada disso aparece. Nos livros didáticos, só aparece a famosa corrente de deslocamento de Maxwell. Aparece a chamada lei circuital, que é chamada de Ampère, mas Ampère nunca escreveu ela, rotacional de B igual a μ0J, e o Maxwell teria introduzido a famosa corrente de deslocamento 1 sobre C2 dE dt. Mas esse C que aparece na corrente de deslocamento, de onde que o Maxwell tirou? Ele não inventou isso. Quem introduziu esse C, que é 1 sobre raiz quadrada de μ0ε0, foi o Weber, na sua força em 1846. E a primeira medida, o valor dessa constante C, que ninguém sabia, foi o próprio Weber que mediu em 56 e publicou no Annalen der Physik e também em outras publicações. E encontrou 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, que é a velocidade conhecida na época, a velocidade da luz no espaço, né, no meio interplanetário, etc. Né? E as medidas desde o Homer, do Fizeau e tal, todas dando esse valor aí de 3 vezes 10 a 8. E o Maxwell sabia que o Weber, e não o Maxwell, é quem tinha deduzido a equação de onda. E aparece essa mesma constante C, do eletromagnetismo, não é da óptica. Então, a constante C foi introduzida pelo Weber, o valor foi pela primeira vez medido pelo Weber, que encontrou a velocidade da luz, e a dedução teórica de uma equação de onda no eletromagnetismo também foram o Weber e o Kirchhoff usando a eletrodinâmica de Weber. Encontraram a equação de onda com aquele C do eletromagnetismo que se tinha o mesmo valor que a velocidade da luz. Nada disso aparece nos livros didáticos, mas é um fato histórico que está comprovado pelas publicações originais do Weber e do Kirchhoff antes do Maxwell. E o Maxwell tinha conhecimento de todos esses trabalhos porque ele os cita nos seus artigos e no seu livro Tratado de Eletricidade e Magnetismo. Bom, qual é a principal diferença entre Weber e Lorentz? A força que aparece nos livros didáticos é a chamada força de Lorentz, QE mais QVB. Então, essa força depende da posição da carga teste e da velocidade da carga teste, é o V, né? Velocidade da carga Q. Né? Mas não tem nenhuma componente na força de Lorentz que depende da aceleração da carga teste. Já com a eletrodinâmica de Weber, aparece um termo que depende da posição, da velocidade e da aceleração da carga teste. Então, aqui eu já vou mostrar algumas coisas que têm a ver com essa distinção entre Weber e Lorentz. Como eu falei, com Weber você tem conservação de momento linear, angular e energia. Você deduz a lei de Gauss, lei de Coulomb, você deduz a força de Ampère entre elementos de corrente, a chamada lei circuital de Ampère, que vem da força de Ampère, você deduz a lei de indução de Faraday. Então, o conjunto das equações de Maxwell está lá em Weber, você tem a equação de onda. Então, assim, embora seja um paradigma bem diferente, totalmente diferente de Maxwell e Faraday, você chega em muitos resultados similares. Mas tem alguma maneira de distinguir? Então, como eu falei, tem possíveis experiências para distinguir, tentando distinguir Ampère e Grassmann,
e tem alguns também tentando distinguir a força de Lorentz da força de Weber. E aí tem a ver com essa componente da força de Weber, que depende da aceleração da carga teste, e não tem uma componente análoga em Lorentz. Então, eu vou mostrar aqui, aqui é só mostrando que para o Weber, a força dele depende de R1, R2, V1, V2, A1, A2, a força entre as duas cargas, Q1 e Q2, depende da velocidade das duas e da aceleração das duas. Mas a força de 2 em 1 de Lorentz, que a gente aprende nos livros, só depende do posição, velocidade da carga teste. Não tem nenhuma componente que dependa do A1, a aceleração da carga teste. Bom, e é essa componente que fez com que Weber, na década de 1870 e 80, chegasse num modelo planetário para o átomo, bem antes do Bohr. 30, 40 anos antes do Bohr. Eu vou tentar mostrar aqui em poucas a essência desse modelo planetário do Weber. Então, eu tenho força igual a massa vezes aceleração, segunda lei de Newton. Vamos usar aqui a força de Weber, que é 1 Q2 sobre R ao quadrado, mas tem um termo de velocidade e um de aceleração. Se as velocidades são pequenas comparadas com a da luz, eu posso esquecer o termo de R ponto ao quadrado. Ele vai quase para zero. Mas tem um último termo em Weber, que é R2 pontos sobre C ao quadrado. Então, aquele R vai cortar com R ao quadrado, então esse último termo cai com 1 sobre R. E o C ao quadrado sai para fora. Então, esse termo tem uma aceleração. O R2 pontos é como se fosse uma aceleração. Então, esse termo, eu posso escrever ele, essa componente, essa última componente de Weber, como sendo uma massa de Weber vezes a aceleração da partícula teste. E esse mW, que seria a massa de Weber, então, olhando para a equação lá de cima, seria o Q1, Q2 sobre 4πε0, o C ao quadrado, que vai aparecer, só que ele cai só com 1 sobre R. Tá? Isso daqui tem unidades de massa. Então, isso aqui é uma massa de Weber. Aí eu posso passar esse termo de massa de Weber para o lado direito. Então, eu vou cair na equação como se fosse a força de Coulomb, né? Mas agora seria QE, e vai ser massa menos a massa de Weber A. Tá? Então, eu só estou escrevendo aqui a segunda lei de Newton, supondo uma força entre duas cargas do tipo de Weber. Então, eu vou cair como se fosse Q1, Q2, Coulomb igual a MA. Só que agora é uma massa efetiva, que é a massa usual, por exemplo, do elétron, menos essa massa de Weber. Então, eu posso... essa massa de Weber, MW, né? Então, ele é proporcional a Q1, Q2. Se forem cargas de mesmo sentido, essa massa de mesmo sinal, né? Duas positivas ou duas negativas, essa massa de Weber é positiva. Então, aquele M menos MW pode ir para zero, e essa massa de Weber cai com 1 sobre R. Então, quando aquele R é muito pequeno, essa massa de Weber vai dominar em relação à inércia usual do elétron. Então, eu posso calcular, o Weber calculou, teria uma distância crítica, a partir da qual duas cargas de mesmo sinal passariam a se atrair em vez de se repelir. Né? Então, essa distância crítica que o Weber calculou a partir da eletrodinâmica dele, a gente pode calcular o tamanho dela, por exemplo, se eu tiver 2 pósitrons, né? E aí a gente calcula que essa distância crítica é 10 a menos 15 metros. Na época, o Weber não conhecia o pósitron nem o elétron, então ele só fez um cálculo teórico, mas ele viu que se duas cargas de mesmo sinal estão muito próximas, elas vão se atrair. E aí, baseado nisso, ele fez uma previsão fantástica de que os átomos poderiam ser constituídos por um núcleo composto de cargas de mesmo sinal positivas, que, embora elas tenham cargas positivas, elas vão se atrair se elas estiverem muito próximas entre si. E, ao redor desse núcleo, eu teria cargas negativas descrevendo órbitas elípticas. Então, ele previu um
modelo planetário para o átomo, no qual o núcleo ia ficar estável por forças de Weber. E aí é um modelo fantástico, e ele tem 3 propriedades notáveis do modelo planetário de Weber. Eu vou ler aqui na transparência 18. A previsão de Weber, feita na década de 1870, 1880, foi feita antes da descoberta do elétron, em 1897, da série espectral de Balmer, das linhas espectrais, né, que é de 1897, das experiências do espalhamento de Rutherford, aquelas da folha de ouro, né, de 1911. Já o modelo de Bohr, que é de 1913, ele foi inventado para ser compatível com os dados experimentais. Ele é ad hoc, né, foi feito para isso. O do Weber não, foi uma previsão antes desses dados experimentais. Além disso, segundo ponto, o Weber apresentou uma fórmula algébrica para a sua distância crítica, a partir da qual 2 cargas de mesmo sinal se atraem. Mas ele não tinha como calcular o valor, pois ele não conhecia nem os elétrons de 1897, nem os pósitrons de 1932. Mas se a gente pegar hoje em dia, na fórmula do Weber, e calcular, no caso de 2 pósitrons, por exemplo, que aquele raio característico do Weber depende da massa e da carga das partículas. Se eu colocar lá a massa do pósitron e a carga do pósitron, aí eu vou calcular qual é essa distância pela qual eles vão começar a se atrair. E dá 10 a menos 15 metros, que é o tamanho conhecido dos núcleos atômicos. Então, para mim, André, isso não é uma coincidência. Isto é a explicação, a base da explicação da estabilidade dos núcleos. E não só da base, mas dá uma justificativa para o tamanho. Porque de que tem 10 a menos 15 metros, e não 10 a menos 38, ou 10 a menos qualquer outra coisa, né? Na física atual, para explicar, é necessário postular forças nucleares para estabilizar o núcleo eletrizado positivamente contra as forças repulsivas de Coulomb. Já o modelo de Weber é uma unificação do eletromagnetismo com a física nuclear, pois o núcleo é mantido estável por forças puramente eletrodinâmicas. Então, isso, para mim, é fantástico. O modelo só tem que voltar a ser explorado para a gente tirar mais resultados dele com o nosso conhecimento dos últimos 100 anos de física nuclear, que o Weber não tinha. Mas, para mim, a essência da física nuclear está na eletrodinâmica de Weber. Quem tiver mais interesse, a gente tem um livro, o Modelo Planetário de Weber para o Átomo, que está disponível em PDF lá na minha homepage. Bom, voltando aqui à distinção entre Weber e Lorentz. Eu posso tentar fazer um teste experimental da eletrodinâmica de Weber. Suponha que eu tenho uma carga pontual que está se deslocando dentro de uma casca esférica uniformemente eletrizada. De acordo com força de Lorentz, QE mais QVB, essa casca esférica não gera campo elétrico nem campo magnético dentro dela. Então, ela não vai atuar na força interna. Já de acordo com Weber, quando eu integro, vai aparecer uma força da casca esférica sempre que a carga interna estiver acelerada. Se eu carregar em particular com 1,5 milhão de volts, que a gente obtém isso daí nos Van der Graafs da vida, então vai dar uma força que você pode medir, porque essa massa de Weber vai ser da ordem de grandeza da massa do elétron. Tá? Então, é possível medir isso. Aqui eu vou dar um exemplo fictício, como é que isso poderia ser feito. Então, suponha que eu tenho uma carga que está presa a uma mola. Se eu tiro ela da posição de equilíbrio e deixo ela oscilar, ela vai oscilar com a frequência K sub M, tá? Oscilador harmônico simples. Agora eu coloco essa mola e essa carga teste dentro de uma casca uniformemente carregada. E aí coloco a molinha para oscilar de novo. Será que vai mudar a frequência? De acordo com o Lorentz, a casca esférica
não exerce força dentro. Então, não vai alterar em nada. A frequência vai continuar a mesma, de acordo com a força de Lorentz. Já de acordo com Weber, a casca esférica que está ao redor da mola e da carga teste vai exercer uma força na carga teste que está acelerada lá dentro, que ela está vibrando lá dentro, que vai ser do tipo MA, só que agora é massa de Weber A. E aí você pode passar isso daí para o segundo lado lá da lei de Newton, segunda lei de Newton do movimento. Então, você vai ter menos Kx mais Mw igual a Na, passa o M para o lado direito, e aí você vai ter que a frequência vai mudar. Então, a frequência de oscilação da carga teste deve mudar. Tá? Então, este tipo de... Essa é uma previsão. Aqui é só um exemplo teórico, né? Mas estão começando, finalmente, né, nos últimos anos, estão começando, depois de 250 anos aí da eletrodinâmica de Weber, né, de 150 anos aí da eletrodinâmica de Weber, a gente está começando finalmente a tentar testar esse tipo de efeito, que é uma diferença entre Weber e Lorentz, né? Então, ao longo dos próximos anos e décadas, espera-se que venham novas experiências nesse sentido. Bom, e se agora eu colocar essa minha casca que está ao redor da minha carga teste, que está lá dentro, né? Se eu colocar essa casca esférica para girar, nesse caso, se eu faço a conta com o eletromagnetismo clássico, é como se eu estivesse dentro de um solenoide infinito. Essa casca esférica uniformemente carregada, girando com ômega constante, vai gerar dentro dela um campo magnético uniforme, apontando ao longo do eixo de rotação. Vai ter um B, um campo magnético lá dentro. E aí, de acordo com Lorentz, vai ter, nesse caso, vai ter uma força na carga teste, que vai ser o QVB. Tá? E aí, esse B, ele depende do ômega da casca, da quantidade de carga que está nela, e cai com 1 sobre o raio dessa casca. E aí, se eu calculo com o Weber nesse caso, se eu faço a conta com a força de Weber, aqui eu só estou mostrando o resultado nessa transparência 22, né? Então, vão ter 3 componentes. Vai ter o termo que eu falei na transparência anterior, que é o MWA, se a carga teste estiver acelerada lá dentro. Vai ter um termo ômega vetor R, onde esse ômega maiúsculo aqui é o ômega da casca esférica. E vai ter um termo 2V vetor ômega. Esse último componente aqui, e lá na frente, né, o coeficiente constante é μ0, Qzinho, Q da casca, sobre 12π R, onde esse R maiúsculo é o raio da casca. E aí, o último componente de Weber lá vai ter um 2 sobre 12. Então, se eu corto aquele 2, vai dar 1/6, que dá igualzinho a componente de Lorentz, o QVB. Então, o Weber também tem o QVB do Lorentz. Né? Aqui é só um exemplo mostrando que dá a mesma coisa. E esse QVB, no caso aqui, né, seria a componente de Coriolis. Né? Só que Weber vão ter outras 2 componentes que Lorentz não tem. E a gente não sabe experimentalmente se elas existem ou não. E aqui que é o interessante de tentar ir para o laboratório verificar se essas 2 componentes que a eletrodinâmica prevê, se elas existem ou não. Tá? A última componente é igual para Weber e Lorentz. As 2 primeiras que Weber prevê não tem uma previsão análoga com Lorentz. E para quem já estuda física, está acostumado nos livros de mecânica, o Simon, o Marion, uma mecânica do 3º ano dos cursos de física e engenharia, vai reconhecer na parte de baixo dessa transparência 22, aquele A, ômega vetor R e o 2V vetor ômega, aquilo são as forças chamadas de inerciais da mecânica. Você tem a força de Coriolis, que é o 2V ômega, deduzida por esse francês, o Coriolis, e tem a centrífuga, ômega vetor R. E é este resultado aqui, que eu não vou entrar em detalhes aqui,
mas que se a gente aplica uma lei de Weber para a gravitação, supondo que a lei de Newton, M1, M2 sobre R ao quadrado, deveria ser corrigida por termos de velocidade, de aceleração do tipo da eletrodinâmica de Weber, sempre que tiver uma velocidade ou aceleração entre as massas que estariam interagindo, aí a gente passa a entender que esses termos das forças fictícias que aparecem, por exemplo, no referencial da Terra, afetam o pêndulo de Foucault ou causam um achatamento da Terra no referencial da Terra, a gente entende ela como sendo forças reais, que surgiriam da rotação das estrelas e galáxias ao redor da Terra. E isto é a base da mecânica relacional. Então, esse daqui é um livro que eu publiquei, né, que chama Mecânica Relacional e Implementação do Princípio de Mach com a Força de Weber Gravitacional. Então, o princípio de Mach é a ideia do físico austríaco Ernst Mach de que a inércia de qualquer corpo, a sua massa inercial e tal, ou as chamadas forças inerciais, elas surgem de uma interação do corpo teste, corpo qualquer, com o universo distante, com as estrelas e tudo mais. Hoje em dia, o Mar não conhecia, mas a gente poderia falar das galáxias também. Então, se vocês aqui no estudo de estudos avançados tiverem interesse, numa outra oportunidade, a gente poderia estar conversando, dando uma palestra sobre mecânica relacional. Mas, de qualquer forma, o livro está disponível lá na minha homepage e ele é essencialmente baseado numa aplicação da força de Weber para a gravitação. Então, é um resultado muito interessante. Para quem tiver interesse também, nós acabamos de publicar, em 2021, com a colaboração de colegas da Alemanha, dos Estados Unidos, da Áustria e tal, uma tradução comentada das principais obras de Weber em eletrodinâmica, do alemão para o inglês. Quase nada havia sido traduzido do Weber, assim como o Ampère não tinha sido traduzido, quase nada do Coulomb, né? E do Weber também quase nada, só tinham 2 artigos do Weber. E aí a gente publicou esse livro, eu editei, mas a maior parte das traduções são esses colegas aí, da Áustria, da Alemanha, dos Estados Unidos. Então, são 4 volumes grandes e tem as principais obras do Weber, inclusive seus 8 principais trabalhos sobre medições eletrodinâmicas, tem traduções de obras do Gauss, do Kirchhoff, da equação do telegrafista, que eu falei aqui, do Karl Neumann e de outros. Então, são esses 4 volumes, estão traduzidos e comentados, tá? Tem capítulos comentando essa medida do Weber, da constante C, etc. Então, eles estão disponíveis lá na minha homepage. Então, agora, mesmo que a pessoa não saiba alemão, ela pode ver em inglês as obras do Weber comentadas, uma quantidade imensa de notas de rodapé e de referências, de bibliografia dos trabalhos originais do Kirchhoff, do Neumann, do Weber e tal, em alemão. Então, em conclusão, essa é uma eletrodinâmica extremamente poderosa, conservação dos momento linear, angular, energia, dedução de Faraday, Ampère, Gauss, etc., equação de onda, e nos últimos anos tem havido um interesse renovado nessa eletrodinâmica de Weber, no mundo inteiro, tanto por motivos teóricos quanto experimentais. Então, mais uma vez, eu queria agradecer o convite gentil do professor Gildo Magalhães para estar falando com vocês aqui hoje no Instituto de Estudos Avançados da USP, e fico à disposição aí para responder perguntas ou trocar ideias sobre o tema. Obrigado. Muito obrigado, professor André. Parabéns pelo seu trabalho, não só na física propriamente dito, mas
por esse esforço enorme para fazer as traduções que há muito tempo já deveriam estar ocorrendo. E vamos passar agora para as perguntas. Eu vi que tem uma pergunta que chegou do Júlio Stern. É possível obter um efeito de quantização no modelo atômico de Weber? É uma ótima pergunta. E eu posso citar aqui, por exemplo, um trabalho do Paul Wesley. Por exemplo, quando a gente obtém os níveis de energia do hidrogênio, a gente aplica a energia potencial de Coulomb. Esse Paul Wesley falou, por que eu não aplico na equação de Schrödinger a energia potencial de Weber, que é do tipo coulombiano, que é 1Q2 sobre R, mas depende também da velocidade entre as cargas que estão interagindo. E quando o Paul Wesley fez isso, ele publicou esse artigo, se eu não me engano, foi em 1987 ou 91, uma coisa assim, ele obteve a estrutura fina do átomo de hidrogênio. Então, um resultado extremamente interessante. E aquilo que eu falei, professor Gildo, a eletrodinâmica de Weber, ela era muito poderosa no século XIX, muito conhecida, o Gauss e outros, o Kirchhoff trabalhando com ela e tudo mais, mas ela foi totalmente esquecida durante todo o século XX. Então, o próprio modelo planetário do Weber ele não foi desenvolvido para outras situações. Então, toda essa parte da mecânica quântica, por exemplo, está em aberto. Então, é para ser explorada. Então, os físicos, engenheiros hoje, com ferramentas computacionais e experimentais, têm uma riqueza muito grande que eles podem explorar da eletrodinâmica de Weber com um ferramental moderno e trazê-lo de novo para a fronteira da ciência. Mas, então, eu acredito que outros resultados de quantização possam vir também da eletrodinâmica de Weber. Ela só precisa ser explorada mais nesse novo contexto, né? Mas é uma ótima pergunta. Certo. Eu também tenho uma pergunta, professor André. Quais são as possíveis consequências de se usar a teoria do Weber para a teoria da relatividade? É uma boa colocação também. Isso entra um pouco mais na área da mecânica relacional, né? Mas, por exemplo, é um resultado até muito interessante que se a gente aplica a força de Newton da gravitação no movimento planetário, a gente obtém as elipses, hipérboles e parábolas. O Newton mostrou isso. E foi mostrado pelo Weber e por outros na época dele, Tisserand. O Tisserand foi um astrônomo francês, é um dos que aparece também uma tradução, é o único que está traduzido nessas 4 volumes aí da tradução das obras do Weber. Tem também, foi bom você ter comentado isso, professor Gildo, porque tem uma tradução lá também, nesse caso é do francês para o inglês, de um artigo muito interessante do Tisserand, onde ele aplica a força de Weber na gravitação para o movimento planetário. E aí o Tisserand mostra que vai dar precessão do periélio com a força do Weber. Então, é algo extremamente interessante que abre toda uma linha de investigação dentro da astronomia e da astrofísica, que é utilizar a energia potencial ou a força de Weber na gravitação. Então, por exemplo, o Tisserand já mostrou, ainda no século XIX ainda, que se você utilizar uma força, você tem precessão do periélio. E aí é algo muito interessante, porque aí você pode, inclusive, fitar, usar o valor conhecido da precessão do periélio do Mercúrio, dos outros planetas, para ver se a constante que você vai ter, por exemplo, 1 sobre C² lá do Weber, se vai ser o mesmo na gravitação ou não.
você pode explorar isso daí. Então, esse é apenas um exemplo, né? Mas, assim, vários outros. Eu acho que poderia ser aplicado, por exemplo, para a curva das galáxias, na curva de rotação das galáxias, tem o famoso platô que se obtém, né, nas curvas de rotação, e aí o pessoal tenta falar de matéria escura e tudo mais, mas, de repente, pode ser que seja a lei newtoniana da gravitação que tenha chegado a seu limite, que se você tiver outras componentes na força de Newton da gravitação, pode ter um decaimento exponencial, pode ter termo de velocidade, de aceleração, essas outras componentes podem ser relevantes, por exemplo, para distâncias do tamanho de uma galáxia. Então, de novo, eu acho que são portas que se abrem que a gente pode explorar, tanto do ponto de vista, no caso, observacional da astronomia, mas de cálculos teóricos computacionais, né? Eu gostaria só de mencionar aqui, professor Gildo, você mencionou rapidamente, a gente estava conversando um pouquinho antes da palestra, que você conheceu, né, na Alemanha, né, o professor Lawrence Hecht. E é legal porque eu também, quando eu estive lá na Alemanha, ele esteve lá uma época me visitando, nós estivemos lá em Göttingen e, inclusive, fomos ver, tem um museu da ciência belíssimo lá na Universidade de Göttingen, e tem boa parte dos instrumentos que o Weber utilizou, e o Gauss também, né, estão preservados lá nesse museu da Universidade de Göttingen, né? E aí era o professor Boyerman que coordenava, hoje já é outra pessoa e tudo mais, mas nós estivemos lá visitando e tal, e o Lawrence Hecht mora lá nos Estados Unidos e tal, e ele colaborou comigo nessa publicação da tradução comentada do alemão para o inglês das obras de Weber sobre eletrodinâmica, né? Aí eu trabalhei com ele na edição de um trabalho do Gauss, fundamental, de 1832, em que o Gauss introduziu o sistema absoluto de unidades no eletromagnetismo, que é o que vai dar origem depois ao sistema CGS, às vezes até chamado de sistema CGS gaussiano, e o Weber é que vai dar continuidade a isso. Boa parte das pesquisas experimentais do Weber é de introduzir esse sistema de unidades absolutos para medida de corrente, carga elétrica, resistência e força eletromotriz. E aí, junto com o Lawrence Hecht, ele também ajudou a traduzir algumas das obras, por exemplo, a do Karl Neumann, onde o Karl Neumann, trabalhando com a eletrodinâmica de Weber, foi o primeiro a introduzir a lagrangiana e a hamiltoniana de Weber. Então, um trabalho fundamental, que foi também a primeira vez que se teve uma hamiltoniana e lagrangiana dependentes da velocidade, né? Então, isso aí teve início com a eletrodinâmica de Weber, numa discussão que houve na época muito pesada, muito envolvida, do Helmholtz com o Weber e os weberianos, digamos assim, né? Aí o Karl Neumann participou e outros participaram, né? E foi uma discussão que acabou gerando uma controvérsia muito grande. O Maxwell também se envolveu, se Weber conservava ou não energia. Esse é o motivo até pelo qual o Maxwell criticava Weber durante 20 anos. Ele falou, no trabalho, Weber é ótimo, conserva o momento linear, energia e tal, deduz Coulomb, deduz Faraday, deduz Ampère, o Maxwell falando, mas ela tem um problema, que ela não conserva energia e tal, tal, tal. É por isso que eu não sigo Weber. E aí foi pelo caminho do Faraday. E, no final, o Maxwell estava errado. O Weber conseguiu convencê-lo, finalmente, de que a eletrodinâmica de Weber satisfaz a conservação de energia. E aí o Maxwell, finalmente, em 1871, mudou o ponto de vista que ele escrevia nos artigos dele. E aí, quando ele escreve seu livro mais importante, o Tratado de Eletricidade e Magnetismo, no último capítulo que ele dedica a Weber, ele gasta algumas páginas lá para mostrar que Weber satisfaz conservação de energia.
Mas, de qualquer forma, teve também um fruto positivo dessa controvérsia, que foi o trabalho do Karl Neumann, que aí ele introduziu a lagrangiana e a hamiltoniana de Weber, que depois deram origem a todas as outras que a gente usa até hoje no eletromagnetismo, QAV e tal, aquilo lá, tudo que... Então, teve... Para nós, historiadores, é bastante curioso e até importante investigar por que desse esquecimento do Weber ao longo do século XX. Isso. O que é que está por detrás disto? Não parece que tenha sido apenas uma questão de opiniões individuais, pode ser Não, não. talvez entendido como um esforço até nacionalista do Isso, ponto de vista é uma dos ótima ingleses, colocação, né? professor Gildo. E é um tema muito complexo que ainda deve ser explorado com mais profundidade. Mas, assim, o Maxwell, por exemplo, o Maxwell é uma pessoa fantástica. Embora ele siga uma outra linha, né, essa do Faraday, de campos e tudo mais, mas ele tem um respeito e uma admiração enormes pelo trabalho de Weber. A pessoa que ele mais cita no tratado, junto com Faraday, é Weber. Se você olha lá no índice remissivo e tal, e sempre elogiando Weber, e Weber, e Weber. Ele fala várias vezes, elogia a, a precisão com que o Gauss e Weber introduziram no eletromagnetismo, com seus eletrodinamômetros, seus instrumentos de precisão que até então não existiam, né? Essa medida do Weber, dessa constante C, que não se sabia nem a ordem de grandeza, e o Weber obtém com uma precisão fantástica uma constante que podia valer 10 a 5 metros por segundo, 10 elevado a 5 metros por segundo, ou 10 elevado a 40 metros por segundo, e ele obtém 3,1 vezes 10 a 8 metros por segundo, um trabalho dificílimo de ser feita a medida e tal. Então, isso assim, o Marx elogia demais o Weber como um grandíssimo físico experimental, né? Mas aí teve toda uma controvérsia do Weber com Helmholtz, em particular, e do lado inglês, quem se juntou ao Helmholtz foi o Kelvin, William Thomson, né? E aí tem um livro do Thomson, do Kelvin e do Tate, P.J. Tate, onde eles falam da eletrodinâmica de Weber, ele fala, mas essa teoria aqui, ela é essencialmente perigosa, porque ela não só leva, é um ponto de vista diferente do deles, né? Mas ele fala que ela é perigosa porque ela dá não só a conservação de momento, etc., e tudo mais, mas porque com ela a gente chega nas leis de Gauss, de Ampère e de Faraday. Ou seja, ela é perigosa porque ela é boa demais. Então, ela fala que ela é danosa para a física. Aí depois vai o Helmholtz e traduz esse livro do Kelvin para o alemão. E aí é muito interessante. Em 1881, professor Gildo, teve o primeiro congresso internacional para definir o nome das unidades. Newton para força, volta para voltagem, né? Ampere para corrente, Coulomb para carga e tal. E estava tudo certo, todo mundo sabia que a unidade de corrente ia ser chamada Weber, por causa da importância do Weber, do eletrodinamômetro, de todo mundo, né? Mas aí, nessa reunião, o Weber não estava presente, era vivo ainda. O Maxwell tinha acabado de morrer, morreu de câncer, igual a mãe dele, com poucos anos e tal. Se o Maxwell estivesse lá, provavelmente a gente hoje estaria medindo correntes em Webers e não em Ampere. E aí foi uma decisão do Helmholtz, que era o representante alemão, e do Kelvin, que era o representante inglês, de dar o nome da unidade de corrente Ampere e não Weber. E é engraçado porque tem uma coletânea dos anais dessa conferência, né, e tal, e eu esqueci o nome do francês lá que organizou, ela foi em Paris, essa conferência. Então, imagina, um alemão em Paris
sugerindo que o nome da unidade de corrente seja de um francês. Então, foi obviamente adotado, ainda mais porque o Kelvin. Mas aí, nessa coletânea desse francês, esqueci o nome dele, uma hora ele descreve um café que teve, acho que no dia anterior em que ia ser decidido. E aí esse francês foi lá e estava o Helmholtz e o Kelvin tomando um café, e aí ele vê um pedaço de papel lá dizendo assim, unidade de corrente, riscado o nome do Weber e colocado do Ampère. Então foi algo consciente, igual você está falando aí, professor Gil, para desaparecer, e desapareceu rapidamente. Sumiu da eletrodinâmica, a própria Ampère, o Ampère, olha que coisa maluca isso. Todo livro chama Lei Circuital de Ampère igual a integral de BDL igual a μ0I. Sem a corrente de deslocamento. Ele fala, essa é a lei de Ampère. Depois, o Ampère introduziu a corrente de deslocamento, o Maxwell introduziu a corrente de deslocamento, chegou na equação de onda, etc, etc. Mas o Ampère teria escrito integral de BDL igual a μ0I. Ele jamais escreveu isso, professor Gildo. Quem chegou nessa equação sem a corrente de deslocamento foi o próprio Maxwell. E depois o Maxwell corrigiu a si mesmo. Não só isso, o Ampère, na obra dele, ele luta especificamente contra a ideia de que se você tem a corrente num fio, que você vai ter algo circulando ao redor do fio. Ele luta explicitamente contra isso. Quem defendia essa ideia era o Ørsted e o Faraday. E o Ampère vai contra. Ele começa e termina o livro dele defendendo força central ao longo da reta que os une. Então, é uma deturpação que está em todo livro de ensino médio, de ensino universitário, de engenharia, de física, de chamar lei circuital de Ampère. Ele jamais trabalhou com o conceito de campo magnético. Então, ele não poderia escrever integral de BDL igual a μ0, porque ele era contra isso. E ele defende contrário à ideia de alguma coisa estar circulando ao redor de um fio com corrente. Mas também o próprio Ampère nunca foi traduzido. Todo mundo fala, ele é uma das unidades fundamentais por causa do Helmholtz e do Kelvin, né, contra o Weber. Mas aquilo que se chama de Ampère, ele ia dar pulo no túmulo dele, porque ele lutou contra aquilo. E dá o nome dele de uma coisa que ele lutou contra. Então, a história da ciência tem que ser recontada, e os historiadores têm um papel fundamental aqui, professor Gildo. Então, tomara que mais gente entre nesse campo para entender esse abandono, não só de Weber, mas também de Ampère, durante todo o século XX. Sim, é muito interessante, porque as pessoas, às vezes, pensam que as controvérsias são apenas dessa ciência mais recente. E nós sabemos que não. Existem assuntos controversos na física, na mecânica clássica, vamos dizer, que ainda não estão bem equacionadas e resolvidas. E essas controvérsias, elas reaparecem de vez em quando, não é? Mostrando que é preciso voltar atrás e estudar essas personalidades, como você mencionou. E eu queria até aproveitar, professor André, porque do que eu sigo, eu vejo que o seu trabalho tem bastante repercussão no exterior. Uhum. Eu queria perguntar se isto também a situação no Brasil. Quer dizer, o seu trabalho tem muita repercussão no Brasil ou não? Se não tiver, a que se deveria isto? Então, aí tem duas coisas. Tem uma certa repercussão no Brasil, mas eu diria assim, menor daquilo que eu imaginava e do esforço que eu tenho dedicado nos últimos 30 anos a trazer a eletrodinâmica de Weber e a força de Ampère à tona novamente, né? Então, eu esperaria que tivesse um efeito maior aqui no Brasil. Mas, assim, ao que me parece, mas também até no exterior também, é que é um desconhecimento. Mais do que uma crítica negativa, tem também, né? Porque o meu trabalho é um paradigma diferente. Não é baseado em campo elétrico e magnético, que está em todos os livros didáticos. É uma outra linha. É aquilo que o Maxwell chama no livro dele de a linha alemã, do Gauss, do Weber, do Neumann, e de outros, né? Do Kirchhoff e tal. E o Maxwell
compara as duas e fala que elas têm que estar sempre sendo comparadas, porque são dois paradigmas diferentes. Mas é uma linha que é diferente, então ela foi abandonada, então a maior parte, tanto dos colegas, dos professores, eles não conhecem, então é mais desconhecimento do que uma crítica. E por parte dos alunos, menos ainda, porque eles só são apresentados aquilo que está nos livros didáticos. E é isso, professor Gildo, que é um esforço muito grande que eu tenho feito para trazer os originais, em particular em português. Porque para o inglês tem quase tudo, embora não tivesse o Ampère, não tivesse o Coulomb, não tivesse o Weber, quase nada, né? Tinha um ou outro trabalho dele só, mas pouquíssimo, até 5 anos atrás, né? O próprio Coulomb, se você olhar as obras do Coulomb lá, eu acho que tem 2 ou 3 artigos de eletricidade e magnetismo em inglês, né? E eu acabei de publicar agora, em 2021, uma tradução comentada das obras do Coulomb, do francês para o português. É um livro de 500 páginas, está lá na minha homepage e tal, e lá eu cito quase tudo que eu sei de Coulomb ter sido traduzido para o inglês. Acho que tem 3 ou 4 trabalhos só lá. Para o alemão, tem 4 das 7 principais memórias do Coulomb. Mas em português, em particular, tem uma pobreza muito grande. E eu acho fundamental que, principalmente, os alunos tenham contato com os originais, que eles não aprendam apenas por fonte secundária, pelo Halliday da vida, pelo Simon, Marion, que são livros ótimos e tal, mas que eu acho que eles precisam ir na fonte. Como você falou, professor Gildo, essas controvérsias, o Ampère, por exemplo, brigava com o Ørsted, brigava com o Biot e o Savart, brigava com o Faraday, brigava com vários outros. E essas controvérsias estão aí até hoje. Essas experiências que eu mostrei aqui, de algumas da ponte de Ampère, até hoje está sendo explorada experimentalmente e teoricamente. Eu trabalhei 1 ano lá em Boston, nos Estados Unidos, com o Peter Granot, faleceu há pouco tempo, mas o filho dele ainda está vivo, trabalhando ainda com Ampère, o Neil Granot, sobre a força de Ampère e a controvérsia com o Grassmann. Mas voltando, então eu acho que nós, assim, que temos interesse em história da ciência, assim, eu, pelo menos, tento fazer um esforço muito grande. Então, eu já fiz traduções do Coulomb, das obras do Coulomb, do Ampère, agora do Weber do alemão para o inglês, né, junto com esses colegas. Mas já tem tradução do Volta, de alguns artigos do Maxwell para o português, né? Então, o Ampère, olhem lá, gente, está publicado pela editora da Unicamp, um livro grande, assim, tem uma tradução, são também, sei lá, 500, metade é discutindo o caminho para o Ampère chegar nessa força entre elementos de corrente, que o Maxwell chamou, que tinha que sempre permanecer a mais importante da eletrodinâmica, mas que sumiu, e sumiu totalmente. Professor Gildo, se algum historiador quisesse fazer um trabalho sobre o desaparecimento da força de Ampère, seria muito interessante. Como que o Maxwell fala que ela tem uma precisão irrefutável, tem que sempre permanecer como a lei cardial, mais importante, e ela desaparece. Por quê? Porque você não consegue deduzir a força de Ampère com a força de Lorentz. E como a relatividade do Einstein é baseado não só nas equações de Maxwell, mas na força de Lorentz, tudo aquilo que não tem a ver com Lorentz desaparece, às vezes conscientemente, para evitar com que os alunos questionem. Mas é uma perda muito grande, porque aquilo que o Maxwell elogiava tanto, chamou o Ampère de um Newton da eletricidade, a força dele, que é uma força central, belíssima, sumiu por mais de 100 anos, e só apresenta uma outra, e nem fala da existência do Ampère, nem fala das experiências que estão tentando ver qual está certa, se é uma ou se é outra. E isso, assim, é uma perda no ensino muito grande, não só para a formação dos alunos, mas em respeito ao Ampère. Aquilo que se chama de lei de Ampère, lei circuital de Ampère, era aquilo que ele lutava contra, e aquilo que ele defendeu desaparece. Então, assim, até em respeito ao grande Ampère, né, tinha que ser apresentado a lei dele, que é aquilo que ele lutou com
unhas e garras e tal, contra o Faraday, contra o Biot, contra o Savart e tal, para isso. Então, nós, assim, que temos interesse em história da ciência, temos um papel muito grande ainda pela frente, além das traduções, de fazer esse conhecimento chegar aos estudantes. Por isso que eu incentivo. Essa é a nossa luta na história da ciência. Isso, para que ela não fique só como coisa do passado, porque ela está no presente e pode ser o nosso guia para o futuro. Porque se a gente mudar o paradigma, isso vai ter consequências imensas para o futuro também. Com certeza. Nós temos aqui uma observação do Walter Miranda, que é um artista plástico. Eu fico contente que ele tenha seguido, e ele faz a seguinte pergunta: se seus trabalhos teriam alguma correlação com a força forte, que é uma das 4 forças fundamentais. É o nome? Como é que é? É o Walter Miranda. Walter, uma ótima pergunta. Também fico super contente que um artista plástico esteja assistindo e interagindo isso, interessado nesse tema, né, que é mais técnico e tal, mas tem tudo a ver, Walter, porque na física atual, a ideia, então, é isso. O núcleo são várias cargas positivas que estão lá juntas e tem os elétrons orbitando ao redor. Essas cargas positivas, elas têm o mesmo sinal, então, pela força de Coulomb, elas se repelem. Só que o núcleo é estável, ele não explode, ele está lá, todos os átomos estão aí, a gente é feito de átomos, né? Como que ele não explode? Então, na física atual, foi postulada, foi inventada uma força chamada de força nuclear, para se contrapor à força de Coulomb entre os prótons, por exemplo, que estão dentro do núcleo, de um tamanho muito pequenininho, e estão tendendo a explodir o núcleo. Como ele não explode, então tem que ter alguma força contrária. Então, na física moderna, foi postulado, inventado mesmo, ad hoc, para isso, para explicar a estabilidade do núcleo, foi inventada uma força nuclear, que é dita como uma das 4 forças fundamentais da natureza. E aí, Walter, aquilo que eu mostrei aqui do modelo planetário do Weber, isso é fantástico. O Weber mostrou que, com a sua força eletrodinâmica, que depende da aceleração entre os corpos e com a distância entre eles, que quando 2 cargas de mesmo sinal estão aceleradas e tal, estão interagindo, mas estão muito pertinho uma da outra, em vez de elas se repelirem, porque elas têm o mesmo sinal, 2 positivas, por exemplo, se elas estão muito pertinhos, elas vão se comportar como se elas tivessem uma massa inercial negativa. E aí, embora a força de Coulomb esteja para fora, como a massa efetiva delas é negativa, elas vão se atrair. E aí o Weber fez essa previsão teórica em 1870, 1880, nessas décadas. E aí ele previu mentalmente, publicou isso daí nos trabalhos dele, um modelo em que os átomos teriam núcleos de cargas positivas que estariam uma distância muito pequena entre elas, tal, todos eles teriam massa negativa. E aí a força de Coulomb, em vez de fazer elas se repelirem, elas se atrairiam. Então elas ficariam em órbitas estáveis, uma ao redor da outra, embora tivessem todas carga positiva. E aí, ao redor desse núcleo, a gente teria os elétrons negativos descrevendo órbitas elípticas. Então, é fantástico, porque o Weber, sem nenhuma das experiências do Rutherford de física nuclear, ele previu aquilo que a gente sabe que é a realidade, que é um núcleo de cargas positivas, só que ele não precisa de força nuclear, porque a eletrodinâmica dele já explica essa estabilidade. E mais do que isso, Walter, se você calcula com que distância que eles vão começar a se atrair 2 pósitrons, ela é uma distância de 10 a menos 15 metros, que é exatamente aquilo que vários anos depois se descobriu como sendo o tamanho do núcleo. Então, para mim, isso não é uma coincidência, Walter. Para mim, André, isso é porque a explicação da estabilidade do núcleo, a essência dela, é porque a interação entre as partículas lá do núcleo satisfazem a eletrodinâmica de Weber.
Então, isso aí tem tudo a ver. Foi uma ótima pergunta e fico contente com isso. Muito bem. Bom, devido ao avançado da hora, nós vamos encerrar e, aproveitando, agradeço novamente essa exposição do professor André Assis. Esperamos tê-lo novamente em outra ocasião. E esta conversa vai ser editada e, após, então, esse trabalho, vai estar disponível com todas essas indicações também de bibliografia e acessibilidade na página do professor André, da Unicamp. Então, muito obrigado e desejamos a todos Eu que agradeço mais uma vez ao professor Gil, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Foi um prazer enorme. Muito obrigado. E desejamos a todos, então, uma boa tarde e um bom final de semana. Um abraço. Até.